Lucas 24, do 13 ao 32. Diz assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele, Jesus, perguntou: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: e o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta. Ele falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram. O sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse libertador de Israel. Mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. E algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje, de manhã bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio. Como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então, ele começou do princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas explicando tudo que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram: fique, jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então, ele foi com os 2, e foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os 2. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco, no caminho enquanto ele explicava as Escrituras? Amém. Até aí, vamos ter mais um momento de oração. Pai querido, que nessa noite, que o seu Espírito Santo possa falar através de mim, que o seu Espírito possa tocar o coração das pessoas, que nessa noite elas possam perceber o seu refrigério, o seu sopro, que nessa noite elas possam sair daqui desfrutando da sua companhia e a partir disso desfrutar de um bom tempo, um novo tempo, apesar de uma vida ser tão dura e difícil. Pai, fale conosco, fale ao nosso coração, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Você já teve aqueles dias onde a vida torna-se uma desilusão completa? Onde o abatimento toma conta? Onde tudo parece que deu errado? Provavelmente você já teve esses dias. Dias onde a tristeza é generalizada.
Já não há mais nada que nos dê alegria ou nos proporcione um simples sorriso. Assim também aconteceu com esses dois homens, no texto que lemos, com esses dois discípulos no caminho de Emaús. Estavam abatidos, entristecidos, a tristeza generalizada havia tomado conta, porque eles achavam que a esperança deles havia morrido, havia ido embora. Em meio a um mundo tão complexo e difícil, em meio a um mundo que vivemos com tantas radicalidades, nós às vezes também nos sentimos assim, semelhantes a esses dois discípulos. Não sei você, mas eu confesso que às vezes me sinto entristecido. Às vezes, a esperança parece que se esvai. Eu às vezes me sinto assim. Às vezes me falta esperança. Às vezes me falta a percepção de uma possibilidade de libertação. A percepção de uma possibilidade de cura da alma, de ter um novo tempo. Em meio a tanto ódio, opressão, em meio a tanta indiferença, racismo, em meio a tanta homofobia, em meio a tanta dor, nós às vezes vamos ficando cansados e a esperança parece que se esvai. Para tentar ajudar a nossa reflexão, eu queria dividir com vocês uma história judaica. É um Talmud, uma lenda antiga, que fala sobre um rabi chamado Joshua ben Levi. Ele se deparou em um determinado momento com Elias, o profeta, na entrada de uma caverna. E perguntou a Elias, Elias, quando virá o Messias? Talvez porque estava também desesperançado, perguntou, quando virá o Messias? Então Elias respondeu, vá e pergunte a ele mesmo. Naturalmente, Joshua, cheio de dúvidas, falou, mas onde eu o encontro? Onde é que eu posso encontrar o Messias? Então o rabi disse a ele, é fácil, vá até a porta da cidade, lá estará ele. E aí, vem uma dúvida de, mas como eu vou identificá-lo? Ele falou, também é fácil. Ele estará junto com outras pessoas, com alguns pobres, com algumas pessoas que são humanos, como você, que sofrem dores, e que, por sofrerem dores, por terem ferimentos, estarão com algumas ataduras. Mas você vai perceber quem é ele, porque normalmente todas as pessoas tiram as suas ataduras, todas elas, para cuidar dos ferimentos, e depois colocam todas elas. Mas ele não. Ele normalmente tira uma de cada vez. Uma atadura de cada vez e a recoloca. E normalmente ele diz isto porque ele fala, talvez eu seja requisitado. E eu não posso chegar atrasado quando alguém me chamar, quando alguém me convidar. Então, Joshua, a partir disso, conseguiu encontrar Jesus. Essa é uma lenda, um Talmud, algo que nos mostra, uma história que nos mostra que, de alguma forma, Jesus, através do sofrimento, da dor do seu corpo, pôde transformar isso num caminho de cura. Porque pessoas poderiam enxergá-lo através das suas chagas, dos seus sofrimentos. As pessoas poderiam identificá-lo, mas não identificá-lo de uma forma qualquer, identificá-lo para, sim, chamá-lo à ajuda. Isso parece nos apontar, talvez, como devemos tratar as nossas feridas.
as nossas dores. Afinal, temos. E muitas. Acho que essa história nos aponta uma maneira. E talvez você esteja falando o seguinte: Will, mas são tantas dores, de qual que você está falando? E eu quero, a partir dessa pergunta, deixar o meu primeiro ponto de reflexão para você, que é: não fuja da sua condição humana, encare-a. Encare-a para valer. Nossas dores têm muitos tons, muitas formas, muitos jeitos. Sim, é verdade. Nós nos machucamos no decorrer da vida, sofremos, é verdade. Mas hoje eu quero falar de uma dor e um sofrimento que, penso eu, que pega todos, sem exceção. Uma dor que palavras como alienação e isolamento preanunciam a sua chegada. Quero falar hoje sobre a solidão. Acho que a solidão, em algum momento da vida, nos pega. Em algum momento da vida. Principalmente em nosso tempo. Nós vivemos hoje um momento onde a dolorosa sofrimento humano é pautado pela solidão ou não. Afinal, a crescente competição, essa coisa que nós temos que competir o tempo inteiro, de rivalidade, de luta, de que tenho que ser o melhor, nos coloca isolado do todo. Porque eu não posso, de alguma maneira, compartilhar, porque eu preciso ser o melhor. E para ser o melhor, eu preciso destruir o outro. Então isso me isola, me deixa sozinho às vezes. Essa sensação profunda de solidão nos assusta. Não sei a você, mas confesso que eu às vezes fico muito assustado. Muito. Aliás, essa é uma ideia tão forte de solidão, que assusta, que preocupa, que é uma canção antiga, não é que eu lembre, me contaram dessa canção, da Sandra de Sá, que fala sobre isso. Não sei se você se recorda. Um trechinho da letra diz assim, ó: a solidão é nada. Você vem na hora errada, em que eu não te quero aqui. Que solidão que nada. Eu preciso é ser amada, eu preciso é ser feliz. Talvez você está se perguntando: Will, mas onde nós vamos chegar? Nós não devemos ser felizes? Nós não devemos sermos amados? Lógico que devemos. Eu sou um entusiasta da felicidade e do amor. Mas nós também não podemos fugir da solidão. Nós não podemos. Porque ela aparece e ela se impõe. A solidão aparece e se impõe. Henry Nouwen dizia que a solidão é como um Grand Canyon. Uma grande incisão na superfície da nossa existência, a qual pode tornar-se uma fonte inexaurível de beleza e autoconhecimento. A solidão é uma fissura na nossa existência. Ela se impõe como uma fissura na nossa existência. Os discípulos, na história que lemos, sentiam-se sós, solitários. Afinal, a história havia colocado uma fissura. Havia imposto uma fissura. E o isolamento tomou conta deles. Contudo, diferente da música da Sandra de Sá, penso eu que o caminho de uma vida cristã não afasta a solidão. Não. Ao invés de fazermos tudo para afastar a solidão, acho que o caminho é outro. Porque pensa comigo. Nós ficamos lutando para afastar a solidão. Porque ficamos com medo dela. Empurramos, ou pelo menos tentamos empurrá-la para longe. E aí normalmente o que se apresenta contra a solidão é o alívio imediato. A satisfação instantânea,
Ah, coisa do Nissim miojo. Pá. Tá com fome? Pá. E nós ficamos cada vez mais presos a isso, na nossa vida. Satisfação instantânea, rápida, imediata, ao invés de olharmos para, às vezes, esse lugar silencioso. É difícil? Sim, é difícil. Quando nós ficamos impacientes, quando nós queremos suturar rapidamente as nossas feridas, quando nós queremos curar rapidamente as nossas feridas, a vida de alguma maneira nos impõe essas coisas muito espontâneas. Penso eu que quando nós nos posicionamos assim, de alguma forma, nós intuitivamente já sabemos, mas teimamos e vamos para um caminho que, na ponta final, nos mostra que nenhum amor, nenhum abraço, nenhum cuidado, nenhum homem e nenhuma mulher é capaz de satisfazer, porque existe algo aqui dentro mal resolvido. Porque você está com medo de olhar para as coisas aqui dentro. Então, antes de tentar o caminho de alívio imediato e satisfação rápida, acho que nós primeiro precisamos cuidar de si. Olhar para dentro. Cuidar da casa, aqui de dentro. Cuidar dessa casa que mora a nossa alma, os nossos sentimentos, que mora tudo que temos. Então, cuidado. Por favor, muito cuidado, para que você não viva com falsas expectativas, ilusões. Sabe por quê? Porque acho que quando nós vivemos com falsas expectativas e ilusões, fica impossível perceber um bom tempo, um novo tempo. E às vezes ele está bem aqui, ó, na nossa frente. Só que a sua cabeça, fantasia, está presa nisso aqui. Resultado rápido. E você não consegue perceber o processo da vida acontecendo, a possibilidade do bom tempo. Jesus, junto com os discípulos no caminho de Emaús, estava bem ao lado. E eles não conseguiam perceber o que estava aqui, na frente, falando com eles. Então vá com calma. Vá com muita calma. Porque ao invés de você fugir, voltar para Emaús, para o seu Emaús, você correr do problema, ao invés de fazer isso, prefira cuidar das feridas. As feridas que a vida te colocou, porque ela coloca. Prefira cuidar, mas uma de cada vez. Por favor, não tente resolver tudo de uma vez. Sabe por quê? Porque essas feridas que você vai tentar resolver tudo de uma vez, provavelmente isso vai te tomar muito tempo da vida. Muito tempo. Então vá devagar. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Não tente abraçar o mundo, porque ele é maior que você e com certeza ele te esmagará. Então vá com calma. Tenha calma. E não fuja do desafio. Não fuja de olhar, por exemplo, para suas limitações, para suas dificuldades. Como Jesus, no Talmud que lemos, cuide de um curativo de cada vez. Mas também não esconda, porque é isso. São esses curativos que nos mostram que somos humanos, mas que também olhando para Jesus, percebemos que podemos, sim, alcançar vida plena, apesar
da dor, do sofrimento, das chagas, porque quando olhamos para Jesus, vemos exatamente um homem que luta contra o sofrimento e alcança, sim, vida e vida plena. E Ele nos disse que nos daria isso. Vida e vida abundante. Talvez você esteja pensando, Will, dura demais essa proposta. Afinal, como que pode ferimentos da vida, porradas da vida, mazelas da vida, como é que pode? Como é que pode a solidão tornar-se um caminho para a cura? Will, como é que pode? Não tem como, Will. Deixa eu tentar te responder, e se você discordar, não tem problema. Mas eu acredito sim que apesar da solidão, apesar do ferimento, ela pode ser um caminho, porque ter consciência da nossa própria condição humana nos sensibiliza, e isso nos faz perceber mais da vida e que ela está ao nosso redor, porque agora nós percebemos inclusive o que dói aqui, dói aí também. E isso nos possibilita vida. Então, acho que esse é um caminho. E talvez você fale o seguinte, tá certo, ok. Entendi, tá bom, mas como é que faz para, a partir da solidão, haver cura? Como é que faz? E aí eu quero deixar para vocês um segundo ponto. Depois de você encarar a solidão, depois de você lidar com as coisas aqui de dentro, depois de você mergulhar nessa profundidade da vida humana, depois de você cuidar de uma ferida de cada vez, destrave as fechaduras de sua alma e abra as portas para a vida. Destrave. Pegue todas as chaves, destranque, escancare as portas. Escancare. Muitas palavras são usadas para cura, principalmente em igreja, principalmente numa reflexão. Muitas palavras são usadas e já foram usadas. Palavras como cuidado, compreensão, compaixão, perdão, dentre de tantas outras palavras, muitas. Mas hoje eu queria lhe propor uma outra, que talvez seja o caminho a partir da solidão que nos leva para a cura. A palavra que eu queria te propor hoje é hospitalidade. E talvez você faça uma grande cara de interrogação. Hospitalidade, Will? Como assim? É hospitalidade. Afinal, hospitalidade nos proporciona a maior percepção da nossa condição mesmo humana de solidão. Ela nos proporciona. Hospitalidade requer, em primeiro lugar, que o anfitrião, que você mesmo, sinta paz em sua própria casa, que você sinta confortável em sua própria casa, que esse lugar chamado alma seja um lugar tranquilo. E em segundo lugar, que este lugar, a sua casa, seja literal ou metafórica, seja o seu lar ou a sua alma, de alguma maneira, crie um espaço seguro, tranquilo, para o inesperado, para a visita de alguém inesperado. Hospitalidade, penso eu, que é uma virtude que nos permite transpor a dureza e estreita trilha dos nossos temores e medos. Nos permite transpor isso. Nos permite abrir a nossa casa para estrangeiros, para pessoas, possibilidades, caminhos, que vêm cheio de esperança. Nos possibilita a possibilidade, redundante, né? Possibilita a possibilidade. Nos dá a possibilidade
de alguma forma, encontrar cura encarnada num viajante que vem de uma forma despretensiosa e que às vezes se aparece cansado, assim como nós. O que eu quero dizer? Quando nós temos hospitalidade, às vezes num encontro de um amigo que vive a mesma vida que nós vivemos, que sente as dores que nós sentimos, quando nós temos hospitalidade nesse encontro, nesta encarnação de gente que luta, nós podemos de alguma maneira ser curados. Porque nós vemos ali no outro a face do próprio Cristo. De gente que luta, que tenta, que é teimoso, que não desiste. E não desiste nunca, como o logo diz, mas não desiste da vida, insiste para valer. Então, se dê esse direito. Cuide sim das suas feridas. Uma a uma, sem pressa. Mas depois disso, abra as portas da sua alma, destrave todas as trancas, janelas, espaços. Se permita conhecer ao outro, a se encontrar com Cristo. Se permita. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, destravar, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Para que você tenha um encontro com o Cristo, para que você tenha a possibilidade de um bom tempo, de uma nova vida, ele bate na porta sim. Ele vai ao seu encontro. Mas a chave que destranca, destrava essa porta é sua. Se você destravar essa porta, abrir a porta, sim. Ele, através de pessoas que encarnam o próprio Cristo, ceará com você e você com ele. E isso é vida. A hospitalidade transforma discípulos ansiosos em testemunhas poderosas. Porque é isso que acontece com os discípulos em caminho de Emaús. Estavam ansiosos, temerosos, e terminam como testemunhas de algo belo, bonito. A fissura que a vida impôs, como disse Noé, de alguma maneira se tornou beleza. Mas por quê? Porque eles destravaram em algum momento. Estavam perdidos, assustados, mas em algum momento conseguiram cuidar de suas feridas e destravar essa porta. A hospitalidade transforma proprietários desconfiados em doadores generosos. Transforma fanáticos de mente fechada em interessados e receptores de novas ideias, de uma boa notícia, da percepção de um novo tempo. A hospitalidade transforma a dureza da solidão que sentimos, que está na vida humana, transforma esta dureza da solidão no partir do pão, no partir das lutas, dos medos, das imperfeições, das dolorosas feridas que a vida impõe. E ao partir isso, percebemos que não estamos mais sozinhos, que como humanos temos sim essa solidão, mas não estamos mais sozinhos. Contudo, por recebermos o visitante em nossa casa, por recebermos ele em nosso lar, mesmo com a consciência da solidão, a solidão humana, nós podemos sentir o calor, o nosso coração aquecer, transbordar de alegria, porque Ele está agora ao nosso lado, ceando conosco e nós com Ele. Porque nós destrancamos, nos abrimos. Essa é uma companhia suficiente para nos dar vida, mesmo que tenhamos medo. É uma companhia que nos proporciona vida e vida abundante.
É a beleza inexaurível. É a beleza que nos dá libertação, que nos dá salvação. Com essa companhia, com a companhia de Jesus, que se encarna através de visitantes, viajantes, como eu e você, viajantes da vida, cansados às vezes. Quinta-feira, meio da semana, passamos da metade do ano, economia difícil, estamos lutando para conseguir pagar 1 quilo de feijão, lutando e lutando muito. Quando nós nos abrimos, destrancamos essas portas, de alguma maneira nós encontramos a face de Jesus em cada um aqui, porque continua lutando e mantendo a esperança viva. E mesmo com essa difícil e dura missão de seguir na vida, nós estamos agora assim cheios do Espírito, porque Ele está entre nós e se apresenta vivo e encarnado. E esse Espírito nos basta. O Espírito da vida. O Espírito que nos enche de entusiasmo. Que fala assim: Will, tá difícil? Tá. Você se sente às vezes solitário? Sim. Mas quando eu abro as portas que estão travadas, eu encontro pessoas que também lutam, e isso me enche de vida e esperança, porque quando eu vejo essas pessoas, vejo a face de Jesus. Isso nos restaura para valer. Para finalizar, eu queria repartir um trecho de uma canção e vou convidar o Joel para cantar essa canção conosco. Um pequeno trecho. Uma canção antiga, que eu ouvia e cantava com meus pais. Eu lembro pequeno cantando essa canção. Hoje, inclusive, antes de trazer a reflexão, passei na casa dos meus pais e comentei que finalizaria a minha reflexão com essa canção. E aí vocês imaginem que minha mãe abriu o sorriso de orelha a orelha. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens o meu coração para morar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, porque Ele, Jesus, esse sopro de esperança, de vida, que nos dá força para continuarmos lutando, é o nosso Salvador. Então, quando procuramos na multidão, como diz o Talmud, encontramos Ele cuidando de suas feridas, assim como nós cuidamos das nossas. E Ele cuida uma de cada vez, e quando nós dissemos: Jesus, preciso da sua ajuda, Ele não se atrasa. Não se atrase você também para a vida. A vida está aí. Difícil, como diz uma outra música, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Desfrute desse novo tempo, porque Jesus te convida e diga para Ele: faça em mim morada permanente, porque assim eu e você podemos desfrutar desse bom tempo, desse novo tempo.